Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos falando sobre Jonas, capítulo 2. A gente vê a segunda chance que Deus dá a Jonas. E nós percebemos que Deus é infinito em misericórdia. Ele sempre está nos dando mais uma chance. Isso ocorre novamente no capítulo 4. Novamente nós encontramos um profeta irado. A sua missão seria pregar para aquele povo de Nínive, um povo do qual Deus diz que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Jonas, com esse privilégio de levar a verdade àquele povo, ele faz ao contrário, ele fica irado com o povo de Nínive. Muitas vezes isso acontece conosco. Que essas lições de hoje também sirvam para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler o texto de Jonas capítulo 4, verso de número 1, que diz assim, Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Deus sempre está nos dando mais uma chance. Quantas destas chances você já desperdiçou? Jonas foi engolido pelo peixe, o peixe vomitou Jonas, Jonas entrou naquela cidade, obedeceu a Deus, só que com um pensamento. Ele queria ver a ira de Deus sobre aquele povo. Em muitas situações, muitas pessoas que defendem coisas erradas, coisas que vão contra a palavra de Deus, eu já me irei querendo ver Deus destruir. Me lembro de João, quando ele pediu a Deus, ao Senhor Jesus, ele disse, Senhor, quer que a gente ore para que venha fogo dos céus e destrua todo mundo? E Jesus disse, João, eu vim trazer vida, eu não vim para destruir. Muitas vezes nós queremos ver o extermínio de algumas pessoas que estão indo na contramão, que estão provocando os princípios bíblicos. Mas não é isso que Deus quer. Na obra missionária, Ele quer que eu e você continue servindo em espírito e em verdade. Veja só o versículo de número 2 em diante, diz assim, E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Como se Jonas estivesse dizendo que Deus estava errado e ele estava certo. Não é assim? Eu não já disse? Eu não falei para o Senhor quando ainda estava na minha terra? Verso de número 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Naquele instante o profeta queria morrer do que viver. Pediu para Deus tirar a vida. A que ponto chegou aquele profeta? Qual o motivo? Porque Deus estava salvando o povo de Nínive. Porque a cidade estava se convertendo ao Deus Todo-Poderoso. E ele queria ver a destruição daquela cidade. Olha a lição que o Senhor traz agora para Jonas. Provavelmente ele já trouxe lições assim para mim e para você. Verso de número 4. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Olha as palavras de Deus. Você está certo, Jonas. Tirando, você está certo. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Jonas ainda esperando que a ira de Deus caísse sobre Nínive. Ele ainda estava nessa expectativa, mas algo aconteceu diferente. Uma grande lição para o profeta Jonas. Que esta lição também sirva para mim e para você. Verso de número 6. E fez o Senhor, Deus, nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Jonas irou-se porque Deus salvou o povo da cidade de Nínive. E agora Jonas está alegre porque Deus mandou uma aboboreira. Jonas amava mais a aboboreira do que as almas de Nínive. Quantas vezes nós amamos objetos, pessoas, salvos até, mais do que aqueles que estão perecendo
e indo no caminho do inferno. Quantas vezes isso ocorre em nossas vidas? Quantas vezes cometemos tamanho pecado? Isso ocorreu com Jonas, lamentavelmente ocorreu. Jonas amava mais a boboreira e odiava a cidade, o povo de Nínive. Deus, ele tentando nos consertar, ele prova suas infinitas misericórdias. Deus sempre tentando ajudar os servos a enxergar a verdade, a enxergar que podem ser um instrumento nas mãos de Deus. O ódio estava dominando o coração de Jonas. Ele continuava ali esperando ver aquela cidade ser destruída. Mas nasceu aquela árvore e agora ele estava feliz. De repente, Deus mandou um vermezinho. Jonas estava tranquilo, numa boa sombra. O vermezinho veio e comeu toda aquela árvore. E o sol bateu novamente na cabeça de Jonas. E agora Jonas desperta. Dá só uma olhada, verso de número 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Verso de número 9. Então disse Deus a Jonas: faze bem, que assim te ires por causa da boboreira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Jonas, tu está tendo misericórdia de uma planta que tu não plantou, que tu não adubou, que você não cuidou, que numa noite nasceu e numa noite viu morrer. Você está tendo misericórdia de uma árvore. E agora Deus completa para Jonas. No último verso, ele diz: e eu não terei misericórdia daquele povo, Jonas? Olha o último verso, verso de número 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, você tem misericórdia de uma árvore, e não terei eu misericórdia de uma cidade, onde tem 120 mil pessoas, e eles não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, Jonas? Desmontou o profeta. Deus infinito em misericórdia, dando chances e ensinando a Jonas como deveria trabalhar. Ensinando a Jonas o que deveria fazer. A vontade, Deus permitia em alguns instantes a vontade de Jonas prevalecer, para que ele pudesse entender quantos erros ele cometia. É assim na minha vida e na sua vida. Olhe, só tem uma maneira de agradar a Deus, pela fé. E pela fé só tem uma maneira de viver. É sendo movido por Deus. A tua vida tem que ser assim. O seu dia a dia. O seu deitar, você tem que parar para agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E se você acordar no próximo dia, que não pertence a nós, é parar e agradecer mais uma vez. Senhor, obrigado. Guia-me nos meus passos, guia-me nas minhas decisões, guia-me nas minhas palavras, guia-me, Deus, em cada atitude nesse novo dia que o Senhor me concede. Livra-nos das ciladas do maligno e me ajuda, Deus, a amar as almas perdidas. Vamos aprender com Jonas. Vamos amar mais as almas do que uma boboreira. Deus teve misericórdia das almas perdidas. Nós também devemos ter, fazendo a obra missionária. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a perseverar, sempre caminhando de acordo com a verdade do Senhor. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de chegarmos até aqui. Continua nos ajudando, Senhor, a te servir em espírito e em verdade.
Fala conosco, ó Deus, ajuda-nos, possamos, ó Deus, seguir em frente nesta jornada. Abençoa cada família que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Ó Deus, que essas lições vindas da Tua Palavra, movidas pelo Teu Espírito, ajude a transformar cada vida, Deus, e que toda a glória seja levada para o Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.